Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão pública de defesa do discente Josué Viana Ferreira, que vai apresentar o TCC intitulado InfoSUS, uma proposta de integração dos sistemas de gerenciamento de informação do Sistema Único de Saúde. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui nessa sessão online de defesa. Gostaria de agradecer em particular o professor Elton Sarmanho e a professora Isadora Santos por terem aceitado o convite para participar dessa banca. Essa banca, pessoal, no meu saber, é a primeira defesa totalmente online que está sendo realizada aqui no campus Cametá, e está dentro dos esforços da universidade como um todo de manter, né, o andamento das atividades acadêmicas nesse período de pandemia. Então, a gente teve aí uma reunião com o pró-reitor de ensino no dia 19 de junho, onde ele colocou as possibilidades de realização de defesa online de TCC, que é uma das atividades para que o aluno possa concluir seu curso, né? Então, alunos que estejam nessa situação que falta somente defender o TCC ou apresentar o TCC, né, pode ter essa flexibilização. E também gostaria de destacar que no dia 22 de junho foi homologado na reunião do Conselho da Face uma atualização das diretrizes de TCC, onde a gente prevê essa modalidade de defesa totalmente online. Nesse caso, a gente justificando em função do período de quarentena, né, a pandemia que a gente está vivendo. Bom, então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o Josué fazer essa apresentação, destacando que ele vai ter 30 minutos para poder fazer essa apresentação e, em seguida, a gente vai passar para a arguição da banca examinadora. Gostaria de destacar que um dos membros não pode estar presente, né? Só ver aqui. A enfermeira Geiciane, né? Nery Cunha, que está em plantão no momento. Então, ela mandou suas considerações que eu vou ler durante o momento de arguição. Então, Josué, por favor. Oi, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, principalmente da banca, que aceitou avaliar meu trabalho. O professor Portela, que foi meu orientador, e durante um ano consegui a bolsa com ele, que eu pude realizar esse trabalho. Pois bem, vou apresentar meu trabalho, cujo título é InfoSUS, uma proposta de integração do sistema de gerenciamento de informação do Sistema Único de Saúde. Meu TCC, o orientador, professor Dr. Carlos Portela, e o autor, José Viana Ferreira. Bom, essa é a agenda que eu vou seguir no meu trabalho, que fala sobre a introdução do sistema de informação do SUS, o InfoSUS, que é a proposta, a avaliação, conclusões e as referências. Bom, o Sistema Único de Saúde SUS do Brasil foi implantado no ano de 1991, sendo baseado pela Lei 8.080. Os objetivos são identificar e divulgar os condicionantes e determinantes da saúde, formular a política de saúde para promover os campos econômicos e social, fazer ação de promoção de saúde, proteção e recuperação, integrando ações assistenciais e preventivas. No entanto, apesar de sua importância e dos muitos avanços que trouxe para a sociedade brasileira, o SUS ainda enfrenta inúmeros desafios que colocam em risco a sua viabilidade e impedem que ele cumpra de fato o seu papel de garantia universal de saúde pública de qualidade à população brasileira. Bom, como podemos perceber, a imagem ilustra muito bem como é que funciona o SUS. É muito comum ter falta de atendimento, pacientes desinformados, falta de informação, os pacientes têm pouca ou nenhuma informação com diz respeito a que dias os médicos estarão atendendo, etc. Os objetivos do meu trabalho: contribuir para a saúde no município de Cametá, demonstrando que o uso de tecnologia para divulgar informações podem colaborar com os profissionais de saúde e a população do município, de forma dinâmica, diferenciada e gratuita por se tratar de hospitais da rede pública. Os
Específicos: realizar pesquisas bibliográficas, leitura de artigos científicos que fundamentem a proposta de trabalho, realizar um questionário com usuários e profissionais do SUS no município de Cametá para viabilizar a proposta, identificar a existência de ferramentas que englobem características semelhantes ao InfoSUS, realizar o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da ferramenta, modelar o sistema utilizando a linguagem de modelagem unificada, a UML, desenvolver o painel de gerenciamento web para cadastrar as informações das unidades de saúde pública de Cametá, desenvolver o protótipo do InfoSUS para uso exclusivo do usuário-paciente, a partir da análise dos requisitos e funcionalidades de ferramentas semelhantes, realizar a avaliação de usabilidade de acordo com a norma ISO/IEC 25010, melhorar e flexibilizar o atendimento dos hospitais da rede pública de Cametá. Bom, a metodologia. Foi realizado um estudo de caso em Cametá, que teve como sujeitos profissionais do SUS e usuários que utilizam o SUS em seu dia a dia. A pesquisa se classifica como qualitativa, pois buscou-se, através do questionário, viabilizar a proposta, se realmente atender os cidadãos e aquilo que eles precisam. Dessa maneira, identificaram-se 3 ferramentas de informação do apoio do SUS, que foi o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, o SIH-SUS, o Sistema Integrado de Informação do Ambiente Hospitalar, ROSPUB, e o app Meu de SUS. Após a análise dos questionários das ferramentas semelhantes ao InfoSUS, foi feito o levantamento de requisitos utilizando como base o aplicativo Meu de SUS, que, apesar de ser um aplicativo oficial do Ministério da Saúde, foi relatado nas entrevistas que os usuários, que são, no caso, os pacientes e os profissionais de saúde, não conheciam a ferramenta, tanto que foi relatado por eles que não utilizam nenhum meio de informação para que possa apoiar a gerência de informação dos hospitais e postos da região. Durante a coleta de requisitos, percebeu-se que na maioria das unidades de atendimento havia computadores de mesa ociosos. Bom, como o SUS não disponibiliza aparelhos de smartphone para o usuário, o funcionário do SUS, divulgar as informações, percebeu-se que eles poderiam usar os computadores de mesa que estavam ociosos nas unidades de saúde, dando funcionalidade para eles. Dessa forma, desenvolver-se um painel de gerenciamento web para que o funcionário profissional do SUS possa divulgar as informações para que os pacientes saibam o que está acontecendo no SUS no seu dia a dia. Dessa forma, ele foi desenvolvido pela linguagem de programação PHP, que atua no back-end da aplicação, ou seja, lá do servidor. E o framework Bootstrap, que atua do lado do front-end, que é um framework que a gente pode fazer componentes de interface para que a experiência do usuário seja mais amigável e intuitiva possível. Adicionalmente, propõe-se um protótipo de aplicativo mobile para o usuário, paciente do SUS, ver as informações que estão acontecendo no dia a dia das unidades de saúde. Sistema de informação do SUS. Bom, o Meu de SUS, apresentado na figura 1, possui nota 3.2 na Play Store e mais de 1.000 downloads. Bom, o Meu de SUS, ele é um aplicativo, como eu disse, ele é um aplicativo oficial do Ministério da Saúde, que é o principal aplicativo para que os usuários possam acessar. E nele contém campanhas de vacinação, avisos, o usuário pode consultar como está o seu trâmite com relação ao transplante. Ele pode também saber sobre as campanhas de saúde, avisos e também com a gerência de informações das unidades de saúde, que são cadastradas no aplicativo, e lá ele pode ter essas informações. O SIH-SUS, ou AIH, tem como função registrar todo o atendimento pertinente à internação hospitalar que for financiado pelo SUS. Bom, a principal função dessa ferramenta é habilitar ou não a internação de algum paciente. Quando o paciente dá entrada na unidade de saúde, ele preenche um questionário, um formulário, que lá, a partir disso, vai gerar valor a serem pagos pelo Estado, diretamente dessa plataforma.
SI-HSUS processa informações para efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS, relativo a mais de 1.300.000 internações por mês. O HOSPUB, como a sigla diz, é Hospital Público. A principal ênfase dessa ferramenta é a gerência das informações geradas pelos setores das unidades de saúde. Dessa forma, o quadro 1 apresenta as funcionalidades do HOSPUB. Possibilitar a criação do cadastro único de pacientes dentro da unidade de saúde, coletar dados relativos ao atendimento nos diversos setores da unidade hospitalar, permitir a utilização do Cartão Nacional de Saúde de forma a agilizar o atendimento, emitir faturamento de forma mais fácil e confiável e obter informações para o gerenciamento visando a melhoria do funcionamento da unidade hospitalar. Bom, o InfoSUS agora, que é a proposta que o trabalho busca. Bom, dessa forma foram elaborados os requisitos funcionais do InfoSUS. O que são os requisitos funcionais? Dizem respeito às funcionalidades que o aplicativo vai tentar satisfazer do usuário, de forma que atenda tudo aquilo que ele precisa. Dessa forma, as principais funcionalidades do InfoSUS são listar a unidade de saúde pública, o aplicativo deve listar os postos de hospitais constantes no Cadastro Nacional de Estabelecimento do SUS, de saúde, próximos à localização do usuário. Divulgar informações da unidade de saúde. O sistema web deve informar aos pacientes os atendimentos, procedimento disponível, calendário de vacinação, de acordo com as informações disponibilizadas no HOSPUB. Gerenciar a disponibilidade de médicos especializados. O aplicativo deve informar a disponibilidade de dia e horário de atendimento de médicos especializados, como cardiologista, ortopedista e pediatra. Bom, foi relatado também no questionário, na entrevista, na avaliação, que os pacientes do SUS tinham pouca nenhuma informação que diz respeito a que dias os médicos especializados estariam atendendo. Dessa forma, muitos perdiam a consulta simplesmente por ter uma quebra de informação, que eles não sabiam que dia determinado médico estaria atendendo no hospital ou no posto. Enviar mensagem de texto por meio do SMS. O sistema web deve permitir o envio de SMS através do número de telefone do usuário que esteja cadastrado. Essa funcionalidade foi para aqueles usuários que não têm um smartphone, que têm acesso que possibilite instalar o aplicativo, para que eles possam receber as informações através do envio e disparo de SMS. Listar os atendimentos realizados. O sistema web deve permitir listar os atendimentos e procedimentos ao longo do dia. Esses atendimentos devem estar cadastrados no SI-HSUS. Gerenciar a fila de atendimento. Bom, essa funcionalidade foi para que o usuário, o paciente, tenha uma estimativa de que momento será seu atendimento. Claro que isso não possibilita que ele vai ser atendido, mas é uma forma de buscar minimizar a aglomeração de pessoas, principalmente num momento como esse, e que ele tenha uma estimativa de como será seu atendimento, para que possa ter de forma mais dinâmica entre as unidades de saúde e o cidadão. Requisitos não funcionais do InfoSUS. Bom, os requisitos não funcionais dizem respeito ao tempo de resposta que a aplicação vai ter com o servidor, se ele é compatível com que tipo de interface e etc. Dessa forma, os requisitos não funcionais do InfoSUS visam possuir uma interface intuitiva. O aplicativo deve possuir uma interface amigável e intuitiva, considerando a heurística de usabilidade. Por isso que foi elaborada uma avaliação de usabilidade, para saber o feedback do paciente, do usuário, paciente e do funcionário, para que ele possa considerar as questões que a ferramenta propõe. Apresentar o conteúdo responsivo. O conteúdo da aplicação deve ser compatível com as principais plataformas de exibição, tablet, desktop e mobile. E acessar a geolocalização para identificar a unidade de saúde mais próxima do usuário. E interagir com a base de dados do SUS. O aplicativo deve acessar e fornecer informações para o CADSUS, CNES e o SI-HSUS. Dessa forma, foi feita a diagramação OML, utilizando o software Astra, que possibilita criar diagramas de forma fácil e simples, para que o desenvolvedor possa elaborar o seu software para que ele seja mais organizado e que apoie toda a fase de projeto e implementação do sistema.
forma, eu trouxe só uma parte, um módulo do diagrama, só para demonstrar, que falava sobre o usuário. E para o usuário acessar a ferramenta, seria obrigatório ele fazer o seu cadastro e depois o login por meio do seu CPF e sua senha. E o funcionário que vai manter a fila de atendimento, cujo as coisas, os métodos e os atributos são os atributos que possuem identificador, o título da fila de atendimento, qual é o médico que vai estar atendendo no momento, a data, a hora e o número de pessoas na fila, para o usuário ter uma estimativa de qual momento será seu atendimento. Ele também poderá fazer a função de manter a fila de atendimento, no qual ele poderá atualizar, excluir e deletar. Modelo lógico do banco de dados, cujo eu peguei só uma parte também para ilustrar, que fala sobre o funcionário que vai poder manter a unidade de saúde, a especialidade médica, que está associada com a tabela funcionária, e a categoria médica. Dessa forma, a unidade de saúde vai ter uma categoria, aviso, que vai ter as categorias também, e o funcionário está ligado ao calendário de vacinação, onde possui um ID, que é o identificador, que é a chave primária, o título, a descrição, a data início, a data fim, e também, na base de dados, o funcionário poderá inserir uma imagem, caso seja do seu interesse. E, dessa forma, a tabela calendário de vacinação possui uma chave estrangeira que está associada à tabela funcionário. Bom, dessa forma, foi desenvolvido o painel de gerenciamento web, para que o usuário, para que o funcionário possa inserir as informações para que o paciente consiga visualizar no aplicativo mobile. Dessa forma, o layout aqui mostra que essa aqui é a tela inicial da ferramenta, que possui o número de notícias, cada notícia que foi incrementada, que vai aparecer, vai atualizar. E, nesse momento, tinha 2 funcionários cadastrados. Nessa parte aqui, o funcionário poderia fazer uma pesquisa por aviso ou campanha de saúde. Caso ele clique na opção aviso, vai direcionar só para os avisos, campanha de saúde da mesma forma. E aqui aparecia as últimas notícias que estão cadastradas. Dessa forma, se o funcionário clicasse em uma das opções, abriria uma tela que aparecia o tipo da notícia, o título dela e a descrição. E caso tivesse, aparecia também uma imagem. O funcionário poderia listar os seus informes, que são as notícias, que apareceria uma foto, o título, o tipo, se é aviso ou campanha de saúde, e ele poderia fazer as seguintes operações, que é editar ou excluir uma notícia. Dessa forma, seguindo, tem um calendário de vacinação, onde o funcionário pode cadastrar um calendário de vacinação e a data que estará acontecendo. Dessa forma, no momento, a gente cadastrou um calendário para ilustrar, que continha uma foto, o nome, a data início, a data fim, o funcionário que cadastrou e ações que ele poderia efetuar. Fila de atendimento, que foi a parte diferencial do projeto, que a gente fez ele com base no aplicativo Meu de SUS, e, adicionalmente, a gente implementou a fila de atendimento para que o usuário tenha uma estimativa de tempo de espera. Dessa forma, ela possui um título, que, nesse caso, está expresso aqui pela consulta com o cardiologista João Nascimento, a data, a hora, o número de pessoas e o funcionário que cadastrou. E também poderá fazer as atualizações ou exclusão, se for do seu interesse. A especialidade médica. Bom, esse módulo aqui da aplicação, ele mostra que a gente pode inserir um médico de acordo com a sua especialidade médica. E também a gente pode pesquisar por departamento. Nesse momento, a gente só para ilustrar, a gente selecionou o departamento de ortopedia e listou o médico fictício, o professor Carlos Portela, departamento de ortopedia. De saúde. A ferramenta também possibilitará cadastrar uma unidade de saúde, seja ele hospital, posto ou UPA. Bom,
Dessa forma, foi desenvolvido o protótipo mobile para uso exclusivo do usuário, para que ele possa visualizar as informações referentes ao atendimento do SUS. A gente utilizou o software Justify Protótipo, que é um software que permite elaborar protótipo de forma dinâmica ou estática e seja fácil e simples de testar. Dessa forma, a tela inicial aqui do usuário fala sobre as notícias, que aqui tem um atendimento que nesse momento estava cancelado e a campanha de vacinação. O usuário também poderá consultar a especialidade médica, de acordo com o departamento e o nome do médico que buscar. Nesse momento que ele busca, aparece a data de atendimento e o horário de atendimento que o médico estará atendendo. E a função incremental adicional, que foi o diferencial da ferramenta que a gente propôs, que é a fila de atendimento, onde possui o título, a data, a hora e o número de pessoas que estão na fila nesse momento, que conforme vão atendendo, vai decrementando esse número aqui para que o usuário tenha uma estimativa do seu tempo de atendimento. As avaliações. Bom, a gente realizou avaliações com usuários e profissionais do SUS para saber a viabilidade da proposta. Dessa forma, foi aplicado um questionário, onde eles poderiam assinar as opções que equivaliam a 0, 25%, 50%, 75% e 100%. Dessa forma, considerando a proposta do InfoSUS, os usuários consultaram no quesito divulgar informações, 16% deles consideraram a proposta largamente adequada e 83% totalmente adequada. Já em relação à disponibilidade de médicos especializados, 8% deles assinaram a opção adequado, 8% largamente adequado e 83% totalmente adequado. Ou seja, nesse quesito aqui a gente teve uma avaliação muito boa, que o InfoSUS atendia a demanda que os usuários atendia a demanda que ele propôs para que pudesse satisfazer os profissionais e usuários do SUS. No que diz respeito ao ponto de disponibilizar avisos, todos os usuários consideraram totalmente adequado. Por fim, quando perguntado pela importância do InfoSUS, 8% deles consideraram adequado, 8% largamente adequado e 80% totalmente adequado. Assim, dos 12 possíveis usuários do InfoSUS consultados, 83% deles consideraram que a ferramenta é totalmente adequada e ainda disseram por permitir que os pacientes tenham acesso a informações indispensáveis à manutenção da saúde e de sua família. Além disso, destacaram que pode evitar transtorno de hospital sem ter a certeza que será atendido ou não. Isso foi um ponto muito relatado pelos entrevistados, que eles iam até a unidade de saúde sem saber que seriam atendidos. Iam para lá, ficavam várias horas na fila e simplesmente no momento de atendimento dele, o funcionário dizia que não ia ter atendimento, ou seja, acarretava um custo financeiro desnecessário e demais transtorno relacionado ao deslocamento de moradores. Como a gente percebe que a nossa cidade ela atende muitas regiões, como a região de Garapé-Miri, Oeiras, etc. E esses pacientes vinham de longe e não tinham a certeza que seriam atendidos naquele momento. E enfatizar a prevenção de doenças, já que a plataforma proposta poderá contribuir significativamente para que as campanhas de saúde sejam intensificadas. A profissionais de saúde, 100% deles consideraram a proposta relevante ao afirmar que a aplicação será extremamente útil ao hospital e aos pacientes, pois os informes de divulgação da disponibilidade do médico poderá ser emitido de forma mais ampla e segura, permitindo aos funcionários que não se limitem à prática costumeira de expor os avisos em placas de papel A4 na frente da unidade hospitalar, que até hoje, no dia de hoje, acontece muito isso. Quando tem alguma consulta, algum aviso, eles só expõem a folha de papel A4 da unidade de saúde e muitas pessoas que moram em outras localidades não têm acesso às informações. Os entrevistados afirmaram não terem conhecimento acerca da existência de uma aplicação igual ao InfoSUS, mesmo que o Meu de SUS, que foi o aplicativo com base que a gente desenvolveu nessa proposta, ser o aplicativo oficial do Ministério da Saúde, eles relataram que não conheciam esse aplicativo.
tanto que suas unidades não fazem uso de nenhuma ferramenta de apoio ao gerenciamento de informações e atendimentos. Bom, dessa forma, a fim de validar o painel de gerenciamento web e os protótipos de tela, foi desenvolvida uma avaliação de usabilidade de acordo com a ISO e IEC, porque a gente buscou ter o feedback do usuário, se a interface era intuitiva, se ele poderia executar as funções que a proposta disponibiliza para eles e se atendia de fato a demanda que eles precisavam para esse momento. Dessa forma, a figura 5 apresenta o resultado da avaliação de acessibilidade, questionando se a plataforma atendia as pessoas com características e capacidades diferenciadas. Bom, nesse quesito acessibilidade, a gente percebe que 41% do entrevistado concordaram... está meio ruim aqui para visualizar. 41% discordaram completamente e 25% concordaram parcialmente. Ou seja, na maioria dos entrevistados, eles falaram que a ferramenta não atendia as opções de acessibilidade, sendo que se tornava inviável para uma pessoa, por exemplo, que tem capacidade visuais reduzida, de operar a ferramenta. Poxa, ela ainda não disponibiliza formas de poder manipular imagens, fontes e etc. A figura 6 apresenta o resultado da apreensibilidade do usuário, para que o mesmo aprenda a utilizar o software com eficiência, eficácia, satisfação e livre de risco. Dessa forma, 42% deles concordaram completamente, ou seja, assinaram a opção 100%, que a ferramenta atendia os conceitos desse quesito, e 50% concordaram parcialmente. Dessa forma, o usuário consegue realizar as atividades através das funcionalidades do software, de forma que sinta segurança em realizar as operações. A figura 7 apresenta o resultado da avaliação de interface do usuário, que visa uma interação agradável e satisfatória. Bom, nesse quesito, 52% concordaram completamente e 39% concordaram parcialmente. Ou seja, na ferramenta, o usuário poderia operar, que a interface era intuitiva, e o usuário poderia ter uma navegação acessível. O usuário poderia ter uma navegação que possibilitava ter uma interface intuitiva e amigável. Operabilidade. Os resultados são apresentados na figura 8. Busca que o usuário possa operar e controlar o software de forma mais simples e fácil. Nesse quesito, 71% assinaram a opção 100% e 21% concordaram parcialmente. Dessa forma, o usuário ele possui controle sobre as operações e ele pode, de forma de operar e controlar de forma que não tenha prejuízo nesse quesito. Adequação. O resultado da adequação, que permite que o usuário consiga compreender se o produto é adequado às suas necessidades, são apresentados no gráfico. Onde 67% deles assinaram a opção 100%, ou seja, concordaram completamente, e 33% concordaram parcialmente. Dessa forma, o software, da forma que ele foi proposto, ele atende aos principais requisitos que ele propôs que os usuários utilizem, ou seja, ele satisfazia a adequação dos usuários pelas funcionalidades. Por fim, a produção contra erros, cujos resultados são apresentados na figura 10, auxilia que o usuário evite e possam tratá-lo durante a sua utilização. Bom, nesse quesito, 71% concordaram parcialmente e 17% discordaram parcialmente. Forma, o usuário ele poderia navegar de forma que evitasse seus erros, porque a ferramenta ela disponibilizava avisos, caso ele tinha a opção de excluir alguma coisa, ele alertava a ferramenta alertava o usuário para que não realizasse aquela operação, ou seja, poderia evitar diversos erros na navegabilidade do usuário.
conclusões do trabalho. Os resultados obtidos: a identificação do sistema de informação do SUS, que nesse caso, que as ferramentas selecionadas foram o ROSPOB, o SH-SUS e o meio de SUS, o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem de diagramas da OML e do modelo lógico do banco de dados. A avaliação com usuários profissionais do SUS, que viabilizou a proposta para que ela pudesse ser desenvolvida, e o desenvolvimento do painel de gerenciamento web para uso exclusivo do funcionário da unidade de saúde. A criação de protótipos do aplicativo mobile para uso do usuário paciente, a avaliação da interface do painel web com o usuário através de um formulário de avaliação de usabilidade seguindo a ISO IEC 25010. Dessa forma, a proposta sugere a comunicação e integração com o sistema como o CAD-SUS, CNES, SH-SUS e se baseou na funcionalidade do meio de SUS e ROSPUB. Além disso, foi incrementada a funcionalidade de fila de atendimento, onde o paciente terá um tempo estimado para seu atendimento. Dessa forma, a ferramenta visa atender as demandas informacionais do SUS, auxiliando o trabalho de profissionais da saúde e divulgar informações para a população referente aos serviços públicos de saúde, dos hospitais e postos da região. Trabalhos futuros: finalizar o painel de gerenciamento web, pois, como foi relatado no trabalho, o painel ainda não está finalizado. O trabalho futuro é finalizar ele. Após isso, codificar o aplicativo no Android Studio, pois foi segundo Kantar, a plataforma Android atende 95% do dispositivo móvel no território nacional. Inserir funcionalidade relativa à acessibilidade, pois foi no quesito, os 6 quesitos que foi avaliado na ISO, a acessibilidade não atendeu às expectativas do usuário. Realizar os testes de validação com a versão final do aplicativo, com um grupo maior de profissionais e usuários do SUS de Cametá. E implantar o InfoSUS em um posto público de saúde, que até então estava previsto no escopo do trabalho, levar a ferramenta para a unidade de saúde para que o funcionário pudesse testar, mas devido à pandemia do novo coronavírus não foi possível fazer isso. Referência no meu trabalho. Bom, é isso. Obrigado a atenção de todos.